Oi galera, vamos fazer uma questão do Enem, do Caderno da Natureza. Questão 107 do Caderno Amarelo, ok? Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou por muitas vezes curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam, então eu vou ter várias alternativas aqui. Primeiro, a gente precisa entender que o enunciado está falando somente de antibióticos, ok? Não está falando de vacina, não vi nada aqui escrito de vacina, então esqueçam vacina, ok? É só antibiótico, porque é essa medicação que vai combater as bactérias, ok? Que fazem o desenvolvimento da doença no nosso corpo, né? No organismo dos seres vivos. Tá, vamos dar uma lida nas alternativas e voltar depois, tá? Para a explicação. Alternativa A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro. B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação. C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. D, combatendo as células hospedeiras das bactérias, danificando estruturas específicas da célula bacteriana, letra C. Tá. Primeiro, o que é que vai ser responsável pela ativação do nosso sistema imunológico? São as vacinas, tá? O que a vacina faz? Quando a gente vai fazer fabricar, né, uma vacina, nós cientistas, a gente retira uma parte do organismo, ou organismo mesmo, um vírus, uma bactéria, faz uma modificação genética nesse organismo para que esse organismo não consiga desenvolver a doença dentro do nosso corpo. Porque imagina se eu tomo uma vacina da febre amarela e isso faz com que eu tenha febre amarela. Não faz sentido, por que eu ia me vacinar então, né? Então aí a partir disso, quando eu sou vacinada, o meu corpo ele vai receber esse vírus, né, esse organismo, que é estranho, né, para o meu organismo, e aí as minhas células de defesa, os macrófagos, vão destruir esse organismo, vão matar, certo? Só que essas células, elas vão ficar com a memória ativada, ou seja, elas vão se lembrar como que elas fizeram para combater o vírus da febre amarela, por exemplo. Então, se eu estiver em uma região de perigo e eu entre em contato com esse vírus, o meu corpo ele já vai estar preparado para lidar com esse vírus da febre amarela, ok? Então, é isso que vai, ativar o sistema imunológico. Só que no enunciado, o que eu falei para vocês, nós estamos falando de antibióticos, tá? O antibiótico, ele não vai ativar o sistema imunológico. Ele vai fazer o seguinte, ele vai conseguir entrar em alguma estrutura específica da bactéria e ali ele vai fazer algumas modificações para que a bactéria não consiga mais se reproduzir, tá? A B está falando interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Quem é responsável, por exemplo, uma sinalização bioquímica? Está acontecendo alguma coisa estranha no meu corpo que eu não sei o que é. Quem é que vai se ligar primeiro? As proteínas, ok? Então as proteínas, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Preciso sinalizar o cérebro para que ele avise os macrófagos, ok? Então as enzimas vão ser responsáveis pela sinalização, ok? E se precisar interferir em alguma camada bioquímica da inflamação, certo? Só que interferir na cascata de inflamação não quer dizer que eu vou conseguir combater a bactéria, ok? É como se eu estivesse tampando só com a peneira, certo? Num determinado momento diminui a inflamação, mas pode voltar depois pior. Então não é a nossa alternativa B. C, removendo as toxinas sintetizadas pela bactéria. Pensem comigo, tá? Se eu tomo um antibiótico e a função dele vai ser remover as toxinas, vai remover as toxinas, mas e as bactérias? Vão continuar lá? Não adianta nada eu remover toxina e quem está produzindo a toxina ainda está lá vivo, certo? Então não é a nossa alternativa C. Lembrem, o objetivo é fazer com que a bactéria não consiga se reproduzir e morrer, ok? C, combatendo as células hospedeiras das bactérias. Galera, prestem atenção.
tá? Peguei uma amidalite, certo? Aquela dor de garganta horrível. Fui no médico e ele deu uma olhadinha, eu tô cheia de placa bacteriana. Então foi uma bactéria, ok? Tomo antibiótico, certo? Só que eu tenho várias células minhas que foram, certo? Invadidas por células. Então, se esse antibiótico matar as minhas células, eu vou ter um grande problema, certo? Não é que a minha célula está incapacitada de fazer qualquer coisa. Não, ela só está infectada. Mas eu não preciso matar a minha célula, certo? Então, não é isso. Não vai matar as células hospedeiras da bactéria, certo? E aí nós ficamos com a letra E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Exatamente isso, tá? Cada bactéria tem um tipo de antibiótico que é responsável por combatê-las. Por exemplo, existem antibióticos que são responsáveis por fazer a danificação, certo, dos ribossomos nas bactérias, porque são os ribossomos que vão ser importantes, né, para a síntese da proteína, ok? E se a bactéria não consegue se reproduzir, ela vai simplesmente morrer, certo? Porque ela não vai ter os mecanismos de reprodução. Então vai ter um tempo que essa bactéria vai continuar viva, não vai conseguir se reproduzir, vai envelhecer e vai morrer, certo? Por isso que a gente tem que tomar os antibióticos em todos os dias certinho. Porque se eu tomei um antibiótico que é por 7 dias e eu tomei 3 dias, fiquei bem e no resto não tomei, nesses 3 dias a bactéria ela vai estar perdendo força. Só que no 4º dia, opa, não tem mais antibiótico, ela vai começar a se fortalecer, certo? E ela vai ficar muito mais forte do que antes. Por isso que é importante também ir ao médico para saber qual tipo de antibiótico você tem que tomar. Tem antibiótico que destrói a parede celular da bactéria, tem antibiótico que inibe a síntese de proteína, que eu falei para vocês. Tem antibiótico que inibe a locomoção da bactéria, certo? Então, essa questão fica com a letra E, ok? Então, pessoal, sigam a Aula Livre em todas as redes sociais, inclusive cliquem no sininho que tem no YouTube, porque assim você vai receber todas as notificações dos conteúdos que forem postados lá, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!